Valeu. Ok. Deputado, em dezembro de 1987, perante o Conselho de Justificação do Exército, o senhor declarou que acha-se que cometeu uma transgressão disciplinar na época e que não avaliou, não tinha ideia do que poderia acontecer. E disse que é uma atitude inadequada para o capitão do Exército, concordou com essa informação. E que no dia de hoje considera que, não só para o capitão, como para qualquer militar do Exército, na situação vivida na época, não pensou nisso. Se fosse um subordinado do o senhor aplicaria a sanção disciplinar pertinente, que considere em primeira instância uma indisciplina que o senhor cometeu e consideraria também uma deslealdade. Vamos lá, vamos começar do zero? O senhor disse isso, né? Vamos começar do zero? O senhor declarou Peraí, isso? você não está aqui para me interrogar. Não, o senhor declarou aqui isso para me entrevistar. Eu queria te mostrar a sua assinatura. Você está aqui... Não. Você está aqui para me entrevistar. O senhor interrogou? Não. O senhor declarou isso? Você está aqui para me entrevistar. O senhor então, declarou ou não declarou? Eu vou chegar lá. Ou não? Vamos lá? Em 1970, eu entrei na luta armada. Em 1970. Ao lado do Exército, nas matas do Vale do Rio Ribeira de Iguape. Porque a base de Guerreiro da Marca era vizinha à fazenda da família Paiva. Tá ok? Entre eles, obviamente, Rubens Paiva. Tá ok? Em 70 eu estava na praça, em maio, quando a marca passou e fez o estradalhaço, e eu conheci o Exército lá. 15 anos de idade. Entrei então no Exército porque conheci o Exército lá. Tá ok? Entrei no Exército. Fui ser oficial do Exército Brasileiro. Tá legal? Bem, a esquerda sabe da minha história. Em 1987, agora um pouquinho antes, 1986, no dia 3 de setembro de 86, a revista Veja publicou na seção Ponto de Vista, uma matéria minha, onde eu rebatia o Jornal do Brasil à época, que disse que 150 e poucos cadetes haviam sido desligados em Resende por pederastia e consumo de drogas. Tá? E reclamei do salário também. Livre, espontânea vontade. Fui na revista Veja, isso é uma transgressão disciplinar, sei que era transgressão, sabia que era. O senhor assume que é? Sim, transgressão disciplinar. Está no regulamento disciplinar, eu conheço. A reportagem da Folha de São Paulo está correta em afirmar. Não, vocês falaram que eu fui desleal. Ué, não existe deslealdade. O senhor reconhece a sua assinatura? Não existe deslealdade. O senhor disse que foi desleal. Deslealdade. Não existe deslealdade. Não existe deslealdade. O senhor recua do que o senhor falou? Não estou recuando de nada. Não existe deslealdade. Está errado o que o senhor falou? Transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar. Considera em primeira instância uma indisciplina e consideraria também uma deslealdade. Não considero deslealdade. Está equivocado o que está aí. Está equivocado. Está equivocado o que está aí. Gostaria de recontar isso. Olha só, essa situação foi outra. No episódio 87, você acha que um militar do Exército, um capitão, ia ser desleal com seus superiores? Ia ter cometido transgressão, talvez até crime, e não ser punido? Qual a punição advém? O senhor foi punido. Qual? Não fui punido, não. O senhor foi punido pelo comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista por ter elaborado e feito publicar uma revista semanal, que é a informação que o senhor confirmou agora, sem conhecimento e autorização dos seus superiores, artigo em que tece comentários sobre a política de remuneração do pessoal civil e militar, ter abordado aspectos da política econômica e financeira do governo fora da sua esfera de atribuições e sem possuir um nível de conhecimento global que lhe facultasse a correta análise, por ter sido indiscreto na abordagem de assuntos de caráter oficial comprometendo a disciplina, por ter censurado a política governamental, por ter ferido a ética, gerando clima de inquietação no âmbito da organização militar, da força e por ter contribuído para prejudicar o excelente conceito da tropa paraquedista no âmbito do Exército da Nação. O senhor foi punido com 15 dias, no dia 3 de setembro de 86, 15 dias de prisão. Está aqui no seu boletim reservado à época e agora nós temos acesso. Não, peraí. Essa punição é de 86. Essa punição é de 86. Ué, mas o senhor disse... Essa é de 86. O senhor afirmou que cometeu o ato de disciplina em 1986. Essa é de 87. Eu estou discutindo 87 contigo. Sim. Não. 87, é outro fato. Não, peraí. 87, a sua disciplina que o senhor assumiu aqui agora de novo, o ato de disciplina, o senhor cometeu 86. em 1986, por isso o senhor foi preso. Sim. Foi preso. Mas qual o problema? O senhor acabou de dizer que não foi punido. É uma informação equivocada. Deixa de falar, olha. Da sua parte. Você quer baixar o nível da entrevista? O senhor foi punido. Você quer baixar o nível da entrevista? Eu estou só colocando os Deixa fatos. de ser analfabeto. Isso foi em 86. O analfabeto foi em 86. Em 87 foi o episódio da Exaó. Outro completamente diferente, que vocês já misturaram com o capitão Walter de Apucarana.
tinha misturado os fatos. Em 1986 houve um fato. Eu dei uma entrevista à revista Veja, seção Ponto de Vista, e fui punido com 15 dias de prisão. Eu sou alfabetizado. Você está lendo outra coisa aí. Você tá dando uma de Lula aí. Você não sabe o que está lendo. 87, vamos para 87 agora? Nós estamos falando de 86. 86 está resolvido. Foi punido. Fui punido. O senhor cometeu ato de disciplina? Sim, cometi. A Folha de São Paulo está correta, registrada? Indisciplina sim, deslealdade não. O senhor disse que foi desleal? Não houve deslealdade. O senhor afirmou? Isso é indisciplina. O senhor está Isso é indisciplina. refazendo o seu conceito. Não, é indisciplina. Você quer considerar deslealdade? Que considere deslealdade, considere o que você quiser. Pois não, então. Eu estou assumindo aqui que eu fui à revista Veja sem estar autorizado, sabendo que ia ser punido, e corri o risco, em defesa dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, que vocês da mídia, de forma suja como sempre, acusavam os cadetes de estar sendo desligados por pederastia e homossexualismo. Eles não foram desligados, eles pediram demissão da academia, exatamente por uma questão salarial sofrível, onde não compensava ficar nas Forças Armadas, porque o salário era irrisório. Sim, isso aconteceu. Agora, desconhecer política econômica salarial, está de brincadeira, né? Quem tá recebendo uma porcaria do salário sabe o que é isso daí. E as Forças Armadas, os militares das Forças Armadas, eu não falo por eles, falo por mim. Nós não somos escravos de ninguém, não temos o direito de, hora que bem entender, sair da força, sair. E se quiser cometer uma transgressão disciplinar, que cometa como eu cometi. Eu nunca reclamei. De novo. Eu não sou mais capitão eu não estou mais no exército. O senhor defende muito, o senhor fala muito em lei e ordem. Sim. Que tal o senhor romper a ordem da hierarquia do exército? Aquela época... O senhor estava provocando, a ordem. O senhor estava provocando um movimento de rebelião dentro do exército? Por que o Sarney deu aumento para nós? Me responda. Porque chegava bem? Porque foi acuado pelo senhor? Como acuado? Quem é um capitão do exército para acuar um sistema? Por que ele concedeu? Tá? Concedeu porque ele achava que não tinha sido avisado por ninguém e eu servi de alerta para que ele tinha que rever a nossa política salarial. O senhor acha correto um capitão do exército começar a confrontar o presidente da República a qualquer momento? Se for necessário, sim. O senhor acha que... Se for necessário, sim. Então, o oficial do exército, ele não reza o cumprimento da lei, da ordem, da honra da hierarquia? Hierarquia, sem problema nenhum, está nos estatutos militares, mas um presidente não pode usar da nossa disciplina para nos subjugar, nos tratar como escravos, não pode. O senhor considera o Exército uma instituição correta, com credibilidade? Sim, credibilidade, sim. Muito bem. No dia 25 de fevereiro de 1988, o comando do Exército, o QG em Brasília, noticiou no noticiário do Exército, na primeira página, o editorial, comunicando a investigação, o final da investigação. Sim. E o editorial se chama A Verdade, um símbolo da honra militar. Sei tudo que está escrito aí. Mas talvez o seu eleitor não saiba. Não, peraí. O cadete, ao ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, recebe uma miniatura da espada de Caxias. Um escroto que não... Se você é um escroto. Você é um escroto. Se o senhor continuar nessa linha, é um escroto. Eu vou ter que tomar providência. Que providência vai tomar? Providência judicial. Você é um escroto. Você é um escroto. Eu não estou sendo interrogado por você. Me desculpa, você vai querer... O senhor está me... Olha só, para encerrar isso daqui, o Superior Tribunal Militar, que você, que deve respeitar a lei e a ordem também, arquivou tudo isso aí. O Exército errou com esse editorial. Quem assinou o Exército? Não o Exército não erra. Quem assinou errou. O comunicado oficial do Exército Brasileiro. Quem assinou errou. Ao oficial cabe a responsabilidade e a obrigação de zelar pela disciplina e pela preservação dos valores morais no universo dos seus subordinados. Faltar a verdade, transgressão disciplinar grave, desta maneira, pode ganhar contornos ainda mais sérios quando praticada por oficial e sem circunstâncias que atenuem. Neste caso se enquadram os acontecimentos em que se envolveram os capitães Bolsonaro e Fábio. São oficiais que, quando cadetes, empunharam o símbolo da própria honra militar e sobre eles prestaram solene juramento. Ao longo de suas carreiras, aprenderam e conheceram o verdadeiro significado de tal valor. No entanto, conscientemente, faltaram com a verdade e macularam a dignidade militar. Foi a conclusão a que chegaram os integrantes do Conselho de Justificação. Tornaram-se assim estranhos ao meio em que vivem, sujeitos tanto à rejeição dos seus pares quanto a serem considerados indignos para a carreira das armas. Na guerra, já plena de adversidades, não se pode admitir a desonra e a deslealdade, que não do lado inimigo, jamais do lado amigo. O ministro do Exército, responsável maior pela manutenção dos valores primeiros da nossa instituição, acaba de homologar os pareceres do Conselho de Justificação, eu tenho aqui a homologação,
que consideraram que os dois capitães, o senhor é um, como tendo faltado a verdade em circunstâncias absolutamente vazias de atenuantes e justificativas. Não deve ser esquecido que, inicialmente, o ministro confiou na palavra dos dois capitães, deu até uma entrevista coletiva. Desde o momento em que, chamados à presença do seu comandante, negaram e ratificaram por escrito declarações e atitudes a eles atribuídas por uma repórter. No entanto, havia a denúncia, e era imprescindível tudo apurar para que nenhuma dúvida restasse. Lamentavelmente para a instituição, a verdade apurada modificou a primeira impressão do general e, consequentemente, teve que ser modificada a atitude inicial. Os fatos e as circunstâncias tornaram os dois oficiais passíveis de serem considerados impedidos de continuar a pertencer aos quadros do nosso Exército, se assim forem julgados pelo STM. O Exército tem tradicionalmente utilizado todos os meios legais para extirpar de suas fileiras aqueles que deliberada e comprovadamente desmerecem a honra militar. Esse é o editorial divulgado pelo Centro de Comunicação Social do Quartel-General do Exército em Brasília. E o senhor disse, repetiu aqui, que voltaria a cometer esse ato. Vamos lá. Eu não sou capitão mais da ativa do Exército, cara. Uma pergunta a você. Já que você está dizendo aqui que... O senhor não é capitão da ativa, mas o senhor está mandando uma mensagem a outros capitães do Exército. O senhor está dizendo que a sedição, a rebelião e a indisciplina é boa para... Você já inventou rebelião aí? Você já inventou rebelião? Outra coisa, você tinha que dar uma mensagem para os teus colegas jornalistas, não fazer um papel porco como você está fazendo aqui. Pergunta, já que eu faltei com a verdade, qual foi a punição que eu obtive no Exército? Você não estudou minha vida? Qual a punição que eu tive por ter faltado a verdade? Me responda. O senhor foi preso. Mas peraí, isso foi em 86. Isso foi em 86. O senhor recorreu ao STM, conforme a Folha de São Paulo divulgou, o senhor foi absolvido. Peraí, por 8 quadros a voto. São duas situações distintas. Sim, 86. Mas o conselho juntou as duas coisas, o senhor sabe que juntou. Tudo bem. Qual foi a punição, então, por ter mentido por ocasião do conselho? Qual foi a punição? Conforme a Folha de São Paulo divulgou, o senhor foi absolvido pelo STM por 8 votos a 4. A Folha de São Paulo narrou essa circunstância. Eu te pergunto. Agora vamos ver os votos em separado dos ministros do STM. Para um pouquinho. Mas quatro ministros... Deixa eu te falar. Tudo bem, foram 4. Qual o problema? Não. Você sendo absolvido ou condenado, não tivesse unanimidade ou maioria. Eu fui julgado por 10 oficiais generais e 5 civis. Houve falta, 1 ou 2 faltas tiveram ali. Okay? Eu te pergunto, por eu ter mentido, já que você falou que eu faltei com a verdade... Eu não. Qual foi... O Exército falou. Que Exército? Quem assinou isso aí? Comando. Olha só, eu quero agradecer aqui o ministro do Exército da época, Leônidas Pires Gonçalves, que pegou esse fato da revista Veja e mandou apurar. Porque se não mandasse apurar, hoje em dia eu estaria como um Lamarca da vida por aí. Eu fui julgado por um tribunal isento. E fui absolvido, nem absolvido foi arquivado. Não era o que pensava o general do Exército, Haroldo Erickson da Fonseca. Ele declarou, ele declarou, é meu julgamento que o capitão Bolsonaro violou profundamente os preceitos ético-militares expressos no inciso tal dos estatutos militares. Ele disse também que o capitão Bolsonaro faltou com a verdade diante do seu subcomandante, do encarregado da sindicância e do Conselho de Justificação. Disse que foi em 3 instâncias. Mas foi o entendimento dele. E se o justificante foi capaz de ter procedimento tão irresponsável e desleal, deixou de ser novamente confiável. Declarou ainda que o militar, particularmente um oficial, deve ser disciplinado. Particularmente oficial. O capitão Bolsonaro, evidentemente, não o é. Seu procedimento atingiu profundamente a disciplina do Exército. Ministro-General do Exército, Haroldo Erickson da Fonseca, 16 de junho de 88. Disse ainda que o justificante, que era o senhor, conduziu-se contrariamente aos preceitos da ética militar. Já que você deve publicar isso aí, você vai publicar também o voto do general Sérgio Geri Pires? Nós divulgamos... Você vai publicar o do Sérgio Geri Pires? Você vai publicar de Aldo Fagundes? O relator e o revisor foram a meu favor. O senhor ganhou por 8 a 4. Mas se eu fui absolvido, você quer me condenar por 4 a 8? Não quero condenar. Você quer me condenar documentos. O senhor disse que não existiam, o senhor disse que era um jornalismo que não era correto. É um jornalismo eu estou mostrando ao senhor os documentos. Mas espera aí, o senhor não contesta os documentos. Mas você não quer reconhecer os 8 votos a meu favor? Tanto reconheço que foi escrito isso. Foi escrito nada. Foi escrito por 8 a 4. Você falou 8 a 4. A população... Você está lendo um voto aqui. Leia o revisor, leia o relator. Os leitores têm o direito de saber que não foi uma decisão tranquila, foi uma decisão que dividiu em 8 a 4 você e que havia opiniões contrárias. Agora. O cara absolvido por 8 a 4 pode ser condenado de 20 a 30 anos, vai ser condenado a 10. Então quem é condenado, quem é absolvido por 8 a 4, tem que ter condenação. Você está com a cara, você estudou onde? Tu fez jornalismo onde? O senhor Você fez onde jornalismo? Quero saber. Onde?
Vocês estão a serviço de quem? O senhor foi culpado pelo Conselho de Justificação. Tem 33 anos. Eu não vou divulgar. Mas o Conselho, a minha problema vida, vida não está em questão. Eu não sou candidato a presidente da República. Eu não estou prometendo resolver os problemas da nação. Quem está prometendo? Quem falou que eu sou candidato? Eu tenho que discutir aqui a minha formação educacional. 8-4. Você lê um voto. Vai divulgar esse voto agora. Cadê os outros 8? Eu li a carta. Cadê os outros 8? E mais ainda, infelizmente já faleceu o senhor Leônidas Pires Gonçalves. Fui amigo dele nos últimos 10 anos de vida dele. Eu estou lendo aqui a decisão do relator que o senhor mencionou. Leia aí, foi a seu favor. Okay. O que ele menciona aqui? Olha, as páginas 33. Ele diz o seguinte, que em relação ao artigo da revista Veja, o que diz o voto que o senhor disse que... Vamos falar também do o que ele diz? Ele diz que o acusado errou a recorrer à imprensa para revelar a sua satisfação. Fato que o próprio justificante, que é o senhor, reconhece. Sim. Tendo assumido inteiramente responsabilidade por sua atitude. Isso é em função da Veja 86. Foi punido em 1986, que é o tema da sua prisão. Foi punido com 15 dias de prisão, que era a pena máxima a ser aplicada por seu comandante. Não, era 20. E aí o que diz? Era 20 o que diz o relator? Na decisão de 8-4, o que diz o relator que o senhor disse que é um bom voto? O justificante, que é o senhor, já foi punido disciplinarmente pela presente acusação. Considerá-la agora equivale a incorrer na proibição do bis in idem. Ou seja, ele não levou em conta para o julgamento o episódio da sua prisão. Por que ele me absolveu? Seria uma dupla condenação. Não bis in idem, fica essas palhaçadas aqui não. Ele me absolveu. O direito foi palhaçada. Eu acho que o direito é uma palhaçada tem que ser tua. respeitado. É uma palhaçada tua. Eu acho que o STM palhaçada tua. Quem está desrespeitando? Eu tenho medalha do mérito militar do STM. E meu orgulho, eu tenho medalha de mérito do judiciário do STM. Agora você está puxando um caso de 30 anos atrás, lendo os votos que interessam para você, contra mim, para você amanhã estampar na folha. Fact. É isso? Você está procurando fazer isso aí? O senhor considera que a imprensa não deve olhar o passado? Pode olhar. Por que você não viu o passado da Dilma Rousseff? Pera aí. Por que a Folha de São Paulo... A Folha agiu corretamente e falar do seu passado. Vocês escreveram um lado da história. Vocês escreveram... Outra coisa. Uma pessoa me acusando. Cássia Maria Rodrigues. Colega tua, é jornalista até hoje. Uma pessoa. Não tem nem o testemunho do motorista ela teve. Procura o testemunho. Tá aí o testemunho do motorista. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar pediu a sua condenação. Não foi apenas a repórter Cássia Maria. Época, ela pediu e eu tenho aqui o libelo acusatório. O libelo acusatório... Pera um pouquinho. Não, você vai terminar eu falar. Você até me ouvir agora aqui. Depois você vai... É que o senhor disse só uma pessoa te acusou. Mas essas pessoas todas fizeram o seu juízo em cima de uma acusação. Cássia Maria Rodrigues, repórter da revista Veja. Ok? Mais ninguém. Ela me acusou. O motorista e o fotógrafo, que ela rolou como testemunha, falaram que não tiveram qualquer conhecimento disso que foi tratado aí. Nenhum. Agora, 10 dias depois, Cássia Maria Rodrigues foi demitida da revista Veja. Como é que se explica isso? O senhor está fazendo Como é que você... Como é que você explica? Grave. Como é que você explica uma repórter que descobre um plano mirabolante como esse aí, 10 dias depois ela leva um cartão vermelho? Como é que você explica isso? Você está fazendo uma acusação grave. Eu não conheço a repórter Cássia Maria. Então o que você está fazendo aqui? O que foi divulgado na época é que ela trocou de emprego. Ela foi trabalhar no Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. Você estava falindo o Jornal do Brasil. Você vai sair de uma Veja de projeção nacional para um Jornal do Brasil, já estava quebrando, quebrou alguns meses depois, quebrou o Jornal do Brasil. Cássia Maria Rodrigues. O senhor disse que é baseado apenas na fala dela. Não é correto. O Conselho de Justificação encaminhou o croquis que a revista Veja publicou, como atribuindo ao senhor a autoria do desenho onde seriam colocadas as bombas. Desenho seria colocado bomba? Na Vila Militar. Eu não vi esse desenho de onde ia colocar bomba. O senhor não viu? Onde ia ser colocado bomba? Desenhou onde poderia ser colocado. Tem 2 desenhos. Não. Tem 2 desenhos. Olha, estuda um pouquinho mais. Vou te corrigir aqui. Tem 2 desenhos que como é que seria uma bomba relógio. Qualquer um faz um desenho desse aí. O senhor não fez, né? O que diz a perícia? O senhor não fez. O que diz a perícia? Houve 4 perícias. Já estudou para conversar 4 comigo. perícias. Meus parabéns. Já estudou para conversar comigo. A primeira. Fala da primeira. Inconclusivas e possivelmente não tinha emanado do seu punho. A primeira não tinha emanado do meu punho. Mas era da Polícia do Exército e não tinha o original. Teve a segunda. Não tinha o original. Teve a segunda. A Veja entrega o original. Faz a segunda. Não. Aí vem a Polícia Federal, que eu acho que também o senhor considera de grande credibilidade. Não, calma, tem a segunda perícia. Vamos, você não quer ir para a terceira. Eu já disse que 2 perícias foram inconclusivas. Mas vamos devagar. 2 perícias foram inconclusivas. Vamos devagar. Primeira perícia. Não é inconclusivo. Diz que não promanaram do meu punho.
Teve a segunda. Eles tinham a cópia. Ô, cara. Ô, Sherlock Holmes. Ô, Sherlock Holmes. Vá trabalhar na Lava Jato, Sherlock Holmes. O senhor está me ofendendo. Vai trabalhar. Não estou te ofendendo, não. Eu estou fazendo uma observação. Estou perguntando o que diz a segunda perícia. Você está me ofendendo. O que diz? É lógico que você não vem aqui. Irônica. E eu estou tratando com respeito aqui. Você está de respeito? Você está tentando me incriminar numa coisa que não existe mais? Segunda perícia, trocaram os peritos. Praticamente igual à primeira. Tá ok? Segunda perícia, trocaram os peritos da Polícia do Exército. Também diz que não era meu. Houve uma terceira perícia, Polícia Federal. Não resta a menor dúvida que era meu. Tá ok? Bem, não podia nem ter a terceira perícia, você fica tentando fazer, lá na frente vai achar o. Daí foram para a quarta perícia. A quarta perícia copiou o laudo da terceira. Olha, não, olha, escuta aqui. Você está dizendo que a polícia a quarta perícia, os peritos da quarta perícia copiaram o laudo da terceira perícia. O senhor tem certeza disso? Foi uma cópia. Quer dizer que os peritos... só você, se você não for analfabeto, você vai ler. Os peritos... Se tu não for analfabeto, você vai ler. Olha a acusação que o senhor está fazendo. Que os peritos você quer me botar agora com uma acusão do Exército? Eu quero deixar claro. Não, deixa eu terminar. O senhor está acusando a perícia da Polícia do Exército de ter fraudado. Deixa eu terminar. Trocaram os peritos. A perícia a quarta perícia, os peritos praticamente copiaram a perícia do Exército. Detalhe, esses mesmos peritos aqui, eram exatamente os mesmos da segunda. Então a quarta perícia entrou em contradição com a segunda perícia. Exatamente os mesmos peritos. Dá uma lida ali. Laudo do exame do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal de Brasília. O senhor deve considerar também uma instituição com credibilidade, né? E para onde é que entrou Brasília agora? Ué, eles fizeram um laudo aqui. Foram quatro perícias, não foram quatro, tem quinta perícia. Foram quatro perícias. Fizeram um laudo aqui, ó. Não restam dúvidas ao ser afirmado que os manuscritos do documento 1 questionado promanaram do punho gráfico do capitão Jair Bolsonaro, fornecedor de material gráfico. Instituto Nacional de Criminalística, do DPF. Não, são quatro perícias, três da Polícia do Exército. E uma da Polícia Federal. Uma da Polícia Federal. Está aqui na Polícia Federal. A Polícia Federal, pronto, Polícia Federal. Estou dizendo. Okay, Polícia Federal. A polícia, eu conheço aqui de qual é a situação. O senhor acha que foi um erro do laudo? Olha, fraude? O que o senhor acha? Olha só. Você não pode acreditar 100% tudo que escreve por aí. Tá ok? Fica complicado. Eu estava sozinho naquela época. Figueiredo tinha 2 anos que tinha deixado o governo. 2 anos tinha deixado o governo. O que interessava para a esquerda aqui no Brasil? Me colocar na situação de terrorista. E o Lamarca como herói. É isso que interessava. 2 peritos da Polícia Federal, do INC de Brasília, assinaram o laudo. E quantos da Polícia Federal? O senhor está dizendo que eles tinham interesses políticos nesse laudo? Você quer dizer que os peritos da Polícia do Exército traíram o Exército naquela época? Não, você está dizendo isso aí. O senhor está dizendo que eles copiaram o laudo da Polícia Federal. Está praticamente com a mesma coisa. Eu acho que o senhor deveria provar essa acusação. Mas é só você ler. Leia aí o parecer, conclusivo no final. Eu acho que eles têm responsabilidade pelo que eles fazem. São peritos da Polícia do Exército. Você tem credibilidade. Você quer dizer então que o quarto período, a quarta período da PE entrou em contradição com a primeira e tinha que ter compromisso com quem? Com quem determinou que fosse instaurado o conselho ou com a verdade? Não estou dizendo nada, estou refletindo o que o senhor está dizendo. Mas as perícias... O senhor é que colocou em dúvida 2 perícias de 2 organismos que têm credibilidade. Polícia Federal Brasileira e Polícia do Exército Brasileiro. Para mim não vale de nada a minha opinião sobre perícia. O que vale é que os ministros do Superior Tribunal Militar, a maioria, resolveu arquivar. Isso é uma palhaçada esse processo como um todo. Uma palhaçada esse processo como um todo. Você pode ver, já que você leu um documento aqui chama-se Noticiário do Exército, aquele documento que você leu lá. Do comando. Faltar com a verdade. É a transgressão mais grave que existe no meio militar. Me aponte qual a punição que eu tive sobre isso aí. O senhor já disse isso. Já disse, né? Você não quer repetir, pega mal para você. Não, né? Tá não houve nenhuma punição para mim. Não fui punido criminalmente, administrativamente, não fui punido em nada. Ainda foi prestigiado. Mas o senhor acha que... Ainda foi prestigiado com apoio maciço. Cabe a indisciplina, o senhor acha? Olha só, cara, o que eu aprendi é que você você dentro do Exército não cumpre ordens absurdas. Não é porque um superior dá uma ordem para você absurda, você vai cumprir. Vivíamos um problema salarial gravíssimo naquela época, seríssimos, evasões em massa, como a própria Academia Militar das Agulhas Negras, e eu resolvi dar uma entrevista na sessão Ponto de Vista. Isso é indisciplina? Sim!
Eu estou falando que não é. Tanto é que o comandante da brigada paraquedista, entre 15 e 20 dias de cadeia, que podia dar em mim, que era o limite dele, ele resolveu dar 15. O senhor afirma que a situação financeira foi o motivo que levou o senhor a publicar aquele artigo, né? Em parte, sim. Mas o Conselho de Justificação não concordou, entendeu? Ele disse que, em momento nenhum, durante a sindicância mandada instaurar pelo capitão da ESAL e nos depoimentos prestados nas sessões do Conselho, foi constatada uma realidade social imposta à tropa que justificasse a atitude do capitão, se arvorando em lídimo representante da instituição. Está dizendo que não havia essa realidade. Está dizendo o Conselho de Justificação. Quanto o senhor recebia na época? Eu fazia as contas e atualizar na época. Só fazia as contas. Eu fiz a conta. Deu mais ou menos 8 mil reais o senhor recebia na época. Capitão do Exército, 8 mil reais? O senhor considerava um salário 8 mil reais. Tá, deveria motivar, você atualizando os dados, é isso? Mais ou menos 8 isso. Mil reais. Mais ou menos isso. Você sabe quanto ganha o pessoal da carreira típica de Estado aqui? Quanto ganha o segurança da Câmara aqui? Então o senhor acha que esse valor que o senhor recebia justificava a sua reação e a sua indisciplina? Olha, naquela época, para mim, no meu entendimento, justificava. No meu entendimento. Eu não sou robô, eu não sou um soldadinho de chumbo. Você vai escrever aí que eu fui... Está no meu conselho também, que eu fui em primeiro lugar no curso de Educação Física do Exército. 45 oficiais, fui em primeiro lugar. Você vai escrever na matéria amanhã também? Está aí também. E quando acham que eu sou um deputado, um capitão desajustado. Que eu fui o primeiro lugar no curso de mergulho no Rio de Janeiro. Que fui um destaque no curso de paraquedismo. Que servi voluntariamente por 3 anos na fronteira do Brasil. Que eu fui destaque no curso de mestre de salto na Brigada Paraquedista. Agora, cometer um ato de disciplina, tanto é que se ninguém fosse cometer, não teria regulamento disciplinar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, não precisava ter. O senhor já imaginou se a moda pega? Dentro do Exército Brasileiro, os capitães são armados. Eles comandam tropas. Você fala de armado. Pilotos de avião, tem avião de caças, armados. O senhor acha, você está com o cagaço das Forças Armadas agora aqui? Você está demonstrando cagaço das Forças Armadas? Dos indisciplinados, sim. Você está demonstrando cagaço? Sim. Você acha que os militares, nós vamos pegar em armas para reivindicar alguma coisa? Nós temos direito à greve, nós temos direito à sindicalização, temos direito à hora extra, a fundo de garantia. Não temos direito a nada, ninguém reclamou isso naquela matéria de 86, ninguém reclamou sobre isso aí. O salário estava uma porcaria. Indigno para com os oficiais e praça das Forças Armadas. Indigno. Até hoje. Eu tenho dados aqui, te dou nos últimos 8 anos. Em média, 220 capitães e tenentes pedem demissão por ano. Em média, 600 sargentos fazem a mesma coisa. Tá certo? O senhor prega a reação? Quem está pregando? Você que levantou. Você que levantou essa lebre aí. Você quer me botar como responsável por qualquer possibilidade de disciplina nas Forças Armadas? O senhor acabou de declarar minutos atrás que, dependendo das circunstâncias, o senhor defende a disciplina. Mas o senhor disse isso. Todo mundo é responsável pelos seus atos. Algum dia me apareceu eu chegando e liderando alguma coisa. Atenção, pessoal, vamos entrar em greve. Não tem nada disso. Eu me responsabilizei pelos meus atos. Vê se eu citei o nome de alguém aqui nesses depoimentos. Eu fiz por tudo que aconteceu. Foi livre, espontânea vontade. O senhor negou o tempo todo. Vem com esse papinho de Lula que negou o tempo todo que não vai colar. O senhor negou o tempo todo. Não vem com esse papinho de Lula que negou o tempo todo que não vai colar. O senhor negou o tempo todo ter se reunido com a repórter para discutir aquele plano. Então, nem tudo o senhor assumiu. Mas o senhor nega até hoje. Então. Mas a repórter que falou que eu tinha um plano. O senhor nega até hoje. Uma maluca escreve uma besteira na matéria da guerra. Tanto é que ela foi demitida sumariamente da revista Veja. Demitida sumariamente. O senhor está ofendendo um profissional que não está presente. Que para profissional vagabundo tem que quanto é lugar. No meio de vocês tem bastante. Na Folha também tem. Ou as 3 matérias que fizeram a meu respeito não foi sem vergonha de vocês. Vocês acabaram de vocês acabaram de retificar aqui que eu não fui expulso do Exército. Vocês escreveram que eu... Em nenhum momento foi Vocês escreveram que eu fui expulso do Exército. Mentira. Mentira não. Mentira. Porque vocês, me dá aqui a cópia da matéria foi aqui. Escrito que vocês retificaram. O senhor passou que você retificaram a matéria. Mentira. Não traz a matéria aqui.
Traz que eu vou retificar. Vocês publicaram a matéria. Nós não publicamos, o senhor foi expulso em nenhum momento. Você retificar, não é? A matéria. Nós publicamos, a matéria para a reserva. A matéria toda. É diferente com todas aquelas. O senhor está colocando palavras que não com todos aqueles absurdos. É uma inverdade. Conclui que eu fui afastado do exército, é troca de quê? Indisciplina. Não foi escrito que o senhor foi afastado. Por que você. Foi dito que o senhor passou para a reserva remunerada, que é diferente. Se vocês não erraram, por que vocês retificaram? O que foi retificado é que foi dito que o Exército não havia explicado. E o Exército havia explicado. Essa foi a retificação. Mas em nenhum momento a Folha disse que o senhor foi afastado ou o senhor foi expulso. Você não é verdade. Vai trazer Basta a matéria. ler Vai trazer a primeira matéria aqui. e a segunda matéria. Vai trazer a matéria aqui. Vai trazer a matéria aqui. Tá? Vocês da Folha estão fazendo um trabalho porco. Primeiro que não é para discutir esse assunto, já está enterrado. Você tem que respeitar a justiça brasileira. Você tem que respeitar o Superior Tribunal Militar. Eu estou abrindo uma concessão para conversar com você. Eu acho que você tem que me respeitar um pouco mais. Eu abri uma concessão.